Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando alguém pisa no tatame de artes marciais pela primeira vez, é como plantar uma semente em solo fértil. Do lado de fora, nada parece estar acontecendo. Mas por dentro, uma grandeza de processos intrincados está ocorrendo, transformando lentamente essa semente em uma árvore formidável. Esta jornada, desde o início até a transcendência, é árdua, mas continua sendo um dos empreendimentos mais gratificantes que alguém poderia empreender. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este, o problema com o talento natural. Muitas pessoas acreditam que você precisa de um talento natural e inato para se tornar excelente em alguma coisa. Essa percepção impede muitos de buscar a excelência, pois sentem que não a possuem. Mas a verdade é que o talento natural é um mito. Qualquer pessoa pode tornar-se excepcional através de uma prática deliberada e focada. A investigação mostra que o que consideramos o talento é simplesmente o resultado da exposição e motivação precoces num domínio específico. O cérebro é mais plástico e preparado para aprender habilidades complexas quando somos jovens. Alguém interessado em artes marciais desde muito cedo e com acesso a um excelente treinamento tem maior probabilidade de se tornar um especialista. Mas isso não significa que eles tenham alguma qualidade inata e misteriosa que falta ao resto de nós. Como diz o ditado, gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Embora a aptidão desempenhe um papel pequeno, ela é ofuscada pelo esforço. Como disse o famoso mestre de artes marciais Bruce Lee, não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. A consistência sempre supera o talento. O poder da prática proposital. A prática ingênua envolve simplesmente repetir uma atividade indefinidamente, de maneira casual, sem uma estrutura ou objetivo específico. Um exemplo seria treinar com amigos sem marcar pontos, analisar a técnica ou tentar melhorar os pontos fracos. Embora a prática ingênua possa criar familiaridade, ela leva a retornos decrescentes. Sua taxa de melhoria diminui continuamente até você atingir um patamar, não conseguindo progredir ainda mais. Em contraste, a prática proposital consiste em exercer um esforço concentrado para melhorar habilidades específicas. Isso requer estabelecer metas concretas, receber feedback constante sobre seu desempenho e sair regularmente da sua zona de conforto. Por exemplo, um artista marcial que pratica uma prática proposital pode se concentrar no aperfeiçoamento de um chute específico. Eles pesquisariam e analisariam a técnica adequada, registram-se regularmente para analisar a forma, aumentariam lentamente o número de repetições e solicitariam críticas dos treinadores. Além disso, a prática proposital requer concentração total. Você não pode melhorar habilidades complexas no piloto automático. A mente deve estar totalmente engajada. Os resultados também são monitorados de perto, com atividades práticas continuamente refinadas em resposta ao feedback. A prática proposital é desafiadora, muitas vezes desagradável e não inerentemente agradável. Mas é o único caminho para a excelência. A chave é a consistência ao longo do tempo, milhares de horas de prática proposital, e não apenas seguir em frente. Princípios da prática deliberada. Uma estrutura ainda mais rigorosa é a prática deliberada, uma abordagem altamente estruturada desenvolvida através de pesquisas sobre artistas de classe mundial. Embora não seja viável para todas as competências, a aplicação de princípios de prática deliberada pode acelerar significativamente o domínio. Primeiro, a habilidade deve ter elementos claramente definidos que diferenciem os níveis de desempenho. Para as artes marciais, isso inclui proficiência técnica, tempo de reação situacional, pensamento estratégico e adaptabilidade física, entre muitos outros atributos. Em segundo lugar, a prática deliberada exige que um treinador ou mentor atribua exercícios direcionados a deficiências de habilidades específicas. Isso permite foco máximo e progressão na correção de pontos fracos versus melhoria geral. A prática deliberada é projetada para ampliar suas habilidades atuais através do aumento constante de desafios e dificuldades. O esforço e a intensidade são mantidos perto dos níveis máximos durante as sessões de treino, com foco no domínio de técnicas cada vez mais complexas em vez de reforçar os pontos fortes existentes. A velocidade é construída de forma incremental, desacelerada para uma forma perfeita e habilidades sistematizadas e depois acelerada cuidadosamente.
Além disso, o feedback imediato e a análise do desempenho são cruciais. Gravar sessões de sparring de diferentes ângulos permite uma análise granular das áreas que precisam de refinamento. As medidas objetivas do progresso devem ser acompanhadas e revistas. As representações mentais da técnica correta são construídas conscientemente por meio de treinamento repetitivo e consciente. A motivação sustentada é mantida por atividades calibradas para irem um pouco além do seu nível de habilidade atual, difíceis o suficiente para serem exigentes, mas não tão difíceis a ponto de serem desanimadoras. A prática deliberada requer concentração total e é inerentemente cansativa, deve esgotar mentalmente os praticantes. O prazer fácil e natural indica que você está entrando na sua zona de conforto, em vez de se esforçar para melhorar. O progresso requer desconforto. Embora a maioria não consiga realizar a prática pura e deliberada, elementos podem ser integrados no treinamento para melhoria contínua. Busque feedback objetivo, concentre-se nos pontos fracos técnicos específicos e aumente constantemente a dificuldade dos exercícios para alcançar o próximo nível. A prática proposital combinada com uma mentalidade construtiva levará ao domínio ao longo do tempo, melhorando sem um treinador. Nem todo mundo tem acesso a um treinador privado ou parceiro de treinamento. Você ainda pode aplicar princípios práticos intencionais usando exercícios solo nesses casos. Estabeleça metas específicas e mensuráveis e crie um plano para abordar as áreas fracas por meio de práticas repetitivas. Grave suas sessões em vídeo e revise-as criticamente, analisando áreas que precisam ser melhoradas. Imitar novas técnicas de vídeos de artes marciais, desacelerando-as e aperfeiçoando a forma antes de tentar executá-las em velocidade. Ensaie mentalmente novas habilidades entre as sessões práticas. Acima de tudo, concentre-se em manter sua prática voltada para um propósito. Não execute simplesmente movimentos familiares no piloto automático, defina continuamente novos desafios adequados ao seu nível de habilidade atual. Busque melhorias pequenas incrementais em vez do progresso geral. Seja objetivo e honesto sobre suas habilidades. Estabeleça métricas, colete dados e ajuste seu treinamento com base na análise. Isso exige esforço e disciplina, mas o domínio se constrói tijolo por tijolo. Com o tempo, os ganhos aumentam. Depois de bastante prática, quase todo mundo acabará atingindo um patamar onde sua taxa de melhoria estagna apesar do esforço contínuo. Isso é incrivelmente frustrante, mas existem maneiras de avançar. Frequentemente, os platôs ocorrem porque o cérebro e o corpo se tornaram tão eficientes em certos movimentos e técnicas que são executados sem pensamento consciente. Você pode sentir que domina uma habilidade, mas continuar praticando da mesma maneira produz retornos decrescentes. O que é necessário é uma nova abordagem que force o foco e a adaptação, a sua zona de conforto deve ser perturbada. Por exemplo, um artista marcial pode estagnar em termos de tempo de reação e agilidade. Mudar os padrões de trabalho de pés, mudar de direção inesperadamente ou treinar sob diversas condições desafiadoras força sua mente e seu corpo a se engajarem novamente. Pequenas nuances, como mudança de postura ou ângulo do pé, também podem mantê-lo em adaptação. Também é útil dividir as habilidades em seus componentes principais e focar em melhorar cada um por um. Isole pontos fracos específicos, mesmo que a habilidade geral pareça aprimorada. Você pode descobrir déficits que foram mascarados ao executar as técnicas de forma holística. Seja analítico, colete métricas, mantenha registros de treinamento detalhados e acompanhe as medições ao longo do tempo. O platô pode se revelar. Mais importante ainda, seja autocrítico. As muitas micro-melhorias necessárias para o domínio muitas vezes só se revelam à medida que sua experiência geral aumenta. Espere e aceite os platôs como parte da jornada enquanto ajusta continuamente sua abordagem para superá-los. Com dedicação e criatividade, você pode impulsionar o progresso indefinidamente. Cultivando motivação e foco. Talvez o maior desafio na busca da excelência seja simplesmente manter a motivação e o foco no longo prazo. A consistência é muito mais importante do que a intensidade para alcançar o domínio. É melhor treinar 1 hora todos os dias do que 7 horas um dia por semana. O progresso depende da formação do hábito de uma prática regular e proposital. Existem vários métodos para ajudar a manter a motivação.
Estabeleça metas significativas de longo prazo que se alinhem com seus valores para mantê-lo no caminho certo durante os altos e baixos. Busque recompensas intrínsecas como autoaperfeiçoamento, conhecimento e disciplina versus validação ou reconhecimento externo. Comemore pequenas vitórias e marcos. Registre seu progresso para que você possa ver visualmente o progresso. Junte-se a uma comunidade de profissionais com ideias semelhantes. Durante as sessões práticas, faça uma única tarefa para evitar distração e fadiga. Elimine a multitarefa. Pesquisas mostram que isso prejudica significativamente a retenção e o domínio. Crie um espaço sagrado para treinamento. Faça ensaios mentais entre as sessões para reforçar as habilidades. A maestria é uma jornada de muitas etapas com contratempos inevitáveis. O cérebro e o corpo precisam de descanso para integrar as habilidades, por isso não se culpe por pausas ocasionais. O progresso também nem sempre é linear. Avalie o esforço e a consistência em vez de apenas os resultados. Concentre-se na linha de tendência geral versus flutuações diárias. O domínio virá um dia de cada vez com a mentalidade e os hábitos corretos. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.